Olá, pessoas! Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre um grupo bem especial de palavras, um grupo muito importante de palavras chamadas conectivos, elementos de conexão. Ora, o que são conectivos? Conectivos são palavras gramaticais, ou seja, são palavras de significação no mundo intralinguístico, de significação interna. E o que elas fazem é estabelecer conexão, nexo, entre palavras e orações. Quais são os conectivos? Ora, nós temos vários tipos de conectivos no português. Os mais importantes são os verbos relacionais, as preposições, as conjunções e os pronomes relativos. Vamos começar falando sobre os verbos relacionais. Os verbos relacionais são aqueles que relacionam um ser a um atributo desse ser. Então são verbos que semanticamente não têm um significado de ação interna significativo. Então esses verbos relacionais aí a gente também chama de verbos não nocionais, ou então de verbos de ligação. Vamos ver exemplos desses verbos relacionais. Verbos então que vão relacionar um ser a um atributo, a uma qualidade, a uma característica desse ser. Esses verbos relacionais também são o quê? Conectivos. Então vamos ver exemplos. Paula é uma ótima dentista. Temos uma informação a respeito da Paula, um atributo. Aqui, o que o verbo ser faz é relacionar Paula a uma ótima dentista, estabelecendo uma relação de conveniência. Temos aí, então, um verbo relacional. Observem o seguinte, no caso do verbo ser, o que é ser? Ser é uma palavra, ser é um verbo de significação muito abstrata, A gente não vê nenhum conteúdo significativo de ação verbal. O que ele faz é conectar, é ligar esses dois elementos, o ser e o atributo do ser. Vamos ver um outro exemplo. Paula era muito bonita. Nesta frase, o verbo ser liga Paula a uma qualidade. O verbo ser é um verbo de ligação, ou seja, um conectivo. Vamos ver outro exemplo. Paula está triste hoje. Notem que aqui nós mudamos o verbo relacional. Não temos mais o verbo ser. Temos o verbo estar, que indica um estado provisório, pois o sentimento, tristeza, se aplica a Paula, mas num momento específico. Vamos ver um outro exemplo. Paula tornou-se diretora do colégio. Aqui, temos mais um verbo relacional indicando uma mudança de estado, pois Paula não era diretora do colégio, mas passou a ser. Temos, portanto, um conectivo. Temos então um verbo relacional, um verbo não nocional ou um verbo de ligação, um conectivo, portanto. Vamos falar então agora sobre um outro grupo de conectivos muito importantes, que são as preposições. Preposições são palavras, são conectivos, que vão ligar o quê? Vão ligar palavras, estabelecendo uma importante relação entre elas. Uma relação sintática que a gente chama de relação de regência. Isso significa que, na hora de a gente utilizar as preposições, nós vamos acabar subordinando um termo a outro termo. Então aí a gente está falando, por exemplo, de subordinação. A preposição é uma palavra muito importante, é um conectivo muito importante para essa relação de subordinação entre termos de uma oração, termos de uma frase, termos de um período. Então, quando a gente vai falar de preposições, essa relação de regência é uma relação importante. Depois a gente vai precisar estudar, por exemplo, regência verbal, regência nominal, e as preposições figuram como elementos importantes nesse estudo. Então vamos ver exemplos que caracterizam exatamente essa relação de subordinação que as preposições vão fazer entre as palavras. Veja aí, suco, uva. Então temos aí dois substantivos. Quando a gente vê essas duas palavras isoladamente, suco e uva, nós temos dois substantivos. Suco nomeia uma bebida, uva nomeia uma fruta. Então, dois substantivos que aparentemente não estão relacionados. O que a preposição vai fazer? A preposição vai acabar fazendo com que um desses substantivos seja o termo central. Se a gente utilizar uma preposição ligando essas duas palavras, esses dois substantivos, um desses substantivos vai ser o termo central e o outro será um termo marginal, será um termo acessório. Então vamos ver aí como que a gente poderia usar uma preposição. Olha aí, suco de uva. Veja que agora, quando a gente diz, por exemplo, tomei um suco de uva, o que eu tomei? Uva ou suco? Tomei
suco. Agora, esse termo que aparece aí, né, de uva, que a gente vai chamar de sintagma preposicionado, o que ele é na realidade? Olha, ele está, na verdade, né, funcionando como um termo subordinado ao termo suco, porque suco é a informação mais importante, é a informação central. Então, quando a gente diz, né, nesse termo aí, nesse conjunto de palavras, nesse sintagma que aparece, suco de uva, o termo central, que a gente vai chamar de termo regente, é o substantivo suco. O termo que aparece introduzido pela preposição aí, de uva, né, vai ser o termo que a gente vai chamar de termo regido, termo subordinado, marginal, acessório. Vamos estudar então agora, né, esse tipo especial de sintagma que a gente chama de sintagma preposicionado. Bem, para nós entendermos o que é um sintagma preposicionado, precisamos relembrar aquele conceito de sintagma nominal. Então, lembrando que sintagma é um agrupamento de palavras, né? Essas palavras se agrupam em torno de uma palavra central. Vamos ver então um exemplo de sintagma nominal? Uma pessoa talentosa. Veja o seguinte, quando eu digo conheci uma pessoa talentosa, né, eu conheci pessoa na realidade. O que aparece aí, né, em torno dessa palavra pessoa? A gente tem o artigo indefinido uma, né, e nós temos um adjetivo, que faz o quê? Que ele qualifica um substantivo. Então, quando eu digo uma pessoa talentosa, o núcleo, a informação importante é o substantivo. Então, aí a gente tem um sintagma que a gente chama de sintagma nominal, né? O núcleo é o substantivo pessoa. E em torno desse substantivo aparecem termos o quê? Aparecem termos que a gente chama de determinantes desse substantivo, né? Ou então termos que são regidos por esse substantivo, termos subordinados a esse substantivo. Temos aí uma, artigo, talentosa, adjetivo, todos qualificando aí, determinando esse substantivo pessoa que aparece aí. Se a gente agora introduz esse sintagma nominal com uma preposição, a gente vai criar o que a gente chama de sintagma preposicionado. Então vamos ver um exemplo. De uma pessoa talentosa. Então o que nós temos aí? Nós continuamos a ter esse sintagma nominal que aparece aí, né? Uma pessoa talentosa, só que agora ele vem introduzido por uma preposição. É exatamente isso que a gente chama de sintagma preposicionado. Na maior parte dos casos, né, o sintagma preposicionado será um sintagma nominal antecedido de uma preposição. Então aí a gente vai formar um outro tipo de sintagma, que é o sintagma preposicionado. Ora, esse sintagma preposicionado, ele tem uma característica muito importante, que é o quê? Ele não aparece isolado dentro da estrutura frasal. Ele precisa vir relacionado a um outro elemento. Pode ser um verbo, por exemplo, né? Preciso de uma pessoa talentosa. Esse sintagma preposicionado aparece relacionado ao verbo precisar. Ou então, ele poderia aparecer associado a um nome, né? Necessidade de uma pessoa talentosa. Aí ele estaria associado a um substantivo, por exemplo. Então vamos agora ver um exemplo desse sintagma preposicionado aparecendo dentro de um contexto, dentro de uma oração. Veja aí o exemplo. A principal característica de uma pessoa talentosa é a determinação. Veja o seguinte, esse sintagma preposicionado de uma pessoa talentosa aparece agora relacionado, né? Aparece então subordinado, regido pelo termo característica. Eu tenho a principal característica de uma pessoa talentosa. Esse termo se liga ao substantivo característica. Então, o que a gente percebe é exatamente isso daí, que o sintagma preposicionado vai aparecer ora ligado a um nome, ora ligado a um verbo dentro de uma frase, né? E isso depois, na análise sintática, vai ter uma importância muito grande para a gente. Então, vamos ver agora dois substantivos, né? Para a gente exatamente poder relacionar essa questão do substantivo ao sintagma preposicionado. O que nós temos aí? Temos escoteiro, palavra, né? São dois substantivos. Se a gente põe esses substantivos, né, num sintagma não preposicionado, por exemplo, ambos vão figurar como núcleos de sintagma nominal. Agora vamos construir sintagmas preposicionados com esses dois substantivos. Vamos formar então, por exemplo, de escoteiro e de palavra, né? Dois sintagmas preposicionados. Agora, nós vamos pôr esses dois sintagmas preposicionados em orações, em períodos. E vamos ver como que vai alterar a relação entre esses substantivos. Vamos ver o primeiro exemplo. Deu sua palavra de escoteiro. Aí nós temos o sintagma
preposicionado de escoteiro relacionado o quê? Ao substantivo palavra. Veja, ele deu o quê? Ele deu a palavra, né, dele. Então ele deu sua palavra. De escoteiro aparece o quê? Caracterizando exatamente esse substantivo palavra. Aí, então é um sintagma preposicionado que se refere a um nome, que se refere a um substantivo, palavra de escoteiro. Veja o seguinte, na relação entre essas duas palavras que a gente está pegando como exemplo, né, palavra e escoteiro, quem é a principal nesse exemplo? Deu sua palavra de escoteiro, né? Ele deu palavra. De escoteiro é acessória, é subordinada, é regida. Vamos agora então ver um exemplo em que isso se inverte. Veja isso daí. Era um escoteiro de palavra. Veja que aí inverteu essa relação, né? Ele era o quê? Ele era escoteiro. A palavra principal aí, né, nesse sintagma, um escoteiro de palavra, é a palavra escoteiro. E de palavra aparece como um sintagma preposicionado aí, se referindo exatamente a esse termo central, a esse termo regente, escoteiro. Então, de palavra aí é um sintagma preposicionado, né, que se refere também a um substantivo e é o quê? O termo regido, o termo subordinado, né? Então, até agora a gente viu o quê? A gente viu sintagma preposicionado ligado a substantivo. Vamos ver um exemplo de sintagma preposicionado agora ligado a verbo. Então, vamos ver essa relação entre os sintagmas preposicionados e os verbos. Primeiro exemplo. Ele precisa. Aí vocês vão perguntar, mas precisa de quê? Quem precisa, precisa de algo. Aí vai aparecer um sintagma preposicionado, como, por exemplo, a gente tem aí, né? Ele precisa de ajuda. A gente tem, então, agora, o sintagma preposicionado de ajuda está ligado não mais a um substantivo, mas a um verbo, né? Ele precisa, precisa de quê? Precisa de ajuda. Então, esse de ajuda, sintagma preposicionado, que está agora regido pelo verbo aí, né? Depois a gente vai dizer, por exemplo, que esse verbo que rege esse sintagma preposicionado aí é um verbo transitivo indireto, por exemplo, e que esse termo preposicionado vai se chamar objeto indireto do verbo. Vamos ver agora um outro exemplo, né, de sintagma preposicionado ligado a verbo. Veja, ele saiu. Tudo bem, isso aí já tem informação completa, né? Se eu digo ele saiu de casa, eu estou indicando o lugar de que ele saiu. Então o sintagma preposicionado que aparece aí agora está fazendo o quê? Ele está exatamente dando uma circunstância de lugar ao verbo sair. Indica o lugar de que saiu. Ele saiu de casa. Depois da análise sintática a gente vai ver então que esse termo se classifica como uma adjunta adverbial exatamente por traduzir o quê? Circunstância para a ação verbal. Vamos ver então agora exatamente essa relação que o sintagma preposicionado vai estabelecer com os nomes. Veja aí o primeiro exemplo. O livro de Adriano foi roubado. Aí temos o sintagma preposicionado de Adriano se ligando exatamente ao substantivo livro, que é um substantivo concreto, né? Se eu dissesse o livro foi roubado, também a informação estaria já o quê? Completa. Então esse termo que aparece aí preposicionado de Adriano, a gente vai depois na análise sintática chamá-lo de adjunto adnominal. Agora vamos ver um exemplo em que o sintagma preposicionado é obrigatório para complementar o sentido de um substantivo abstrato. Veja, ele tinha medo de vampiros. Se eu dissesse simplesmente aí, ele tinha medo, você obviamente ia me perguntar, tinha medo de quê, né? Então esse de vampiros agora se liga a um substantivo abstrato, ao substantivo medo. Esse sintagma preposicionado, então, lá na análise sintática, a gente vai depois chamar de complemento nominal. Então a gente está vendo o seguinte, que existem termos preposicionados que se ligam a verbos e termos preposicionados que se ligam a nomes. Exemplos de termos preposicionados ou sintagmas preposicionados que se ligam a verbos. O objeto indireto, o adjunto adverbial. Exemplos de sintagmas preposicionados que se ligam a nomes. O adjunto adnominal e o complemento nominal. A gente não vai fazer essa distinção agora. É apenas para mostrar para você como que esse conceito do sintagma preposicionado está profundamente ligado à questão da análise sintática. Então a gente está falando, né, de sintagma preposicionado, então agora vamos começar a ver exatamente as preposições. Tá? As preposições elas vão se dividir em alguns grupos e nós vamos começar estudando as preposições simples. Também são chamadas de preposições essenciais, fundamentais. Né? Essas preposições simples, a gente obviamente precisa conhecê-las, mas não há necessidade de se decorar essas preposições. Basta que nós saibamos reconhecer essas preposições quando elas aparecem. Lembre-se, as preposições são conectivos, são elementos que vão estabelecer essa relação de regência entre palavras, né? Então, as principais preposições, então as preposições simples ou essenciais, são as seguintes: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. Né? Então a gente tem essas 16 preposições aí, que são as preposições que a gente chama de essenciais fundamentais.
Bem, essas preposições, o importante a respeito delas não é, evidentemente, fazer com que você decore as preposições isoladamente. Por quê? Porque a gente sabe, a palavra a pode ser um artigo definido feminino, pode ser um pronome oblíquo, pode ser uma preposição. Então, de nada adianta, né, a gente saber de cor as preposições se a gente não souber reconhecer essas preposições nos contextos em que elas aparecem. Então, vamos ver exemplos para exatamente poder dizer por que essas palavras vão se comportar como preposições. Veja aí. Entregou o livro a seu irmão. Veja o seguinte, o verbo entregar, né? O verbo entregar, quem entrega algo, e nesse caso, ele entregou o livro, né? E entrega a alguém. Veja que então o verbo entregar, ele pede um complemento, mas para se ligar a esse complemento, a entregar a alguém, né? Ele pede então essa preposição a, esse conectivo. Então o que aparece aí, entregou o livro a seu irmão, esse a que aparece aí, evidentemente é uma preposição. Veja que não poderia ser um artigo definido feminino, né? Porque seu irmão é aí um sintagma nominal masculino. Então não faria sentido aí a gente pôr um artigo definido feminino ou um pronome oblíquo feminino, por exemplo. É um a preposição mesmo. Vamos ver um outro exemplo. Saiu com os pais. Aí a gente tem a preposição com, né? Ligando aí exatamente esse complemento circunstancial de companhia, né? Que dá essa ideia de companhia aí com os pais, ao verbo sair. Veja o seguinte, se eu disser simplesmente saiu os pais, essa frase seria agramatical, ela não faria sentido, né? Saiu com os pais, esse elemento traduz exatamente essa ideia de companhia e faz essa ligação e gera essa coerência para a nossa estrutura oracional. Vamos ver um outro exemplo. Falavam sobre política. Aí a gente tem, né? Falavam política. E a preposição sobre ligando, então, né? Esse verbo falar ao termo, que é o assunto sobre o qual se falava, né? Que é política. Então, quando a gente tem aí esse sintagma preposicionado sobre política, está relacionado ao verbo, portanto, e está traduzindo uma circunstância de assunto, né? O assunto sobre o qual falavam. Vamos ver um outro exemplo. As questões de matemática estavam dificílimas. Aí a gente tem um sintagma preposicionado de matemática, ligado agora ao quê? A um substantivo, ao substantivo questões. Questões de matemática, né? Então essa preposição de está relacionando dois substantivos aí, em que o importante, o termo central, né, o termo nuclear é o substantivo questões e o termo marginal, acessório, né, também chamado de termo regido, é esse sintagma preposicional de matemática, né? Então o substantivo matemática aparece subordinado, portanto, ao substantivo questões. Para calar a boca, ri-se-no, para lavar a roupa, homo, para viagem longa, jato, para difíceis contas, calculadora, para o pneu na lona, jacaré, para a pantalona, nesga, para pular a onda, litoral, para o lápis ter ponta, apontador, para e o Amazonas, látex, para na Pamplona, cis, para trazer à tona, homem-rã, para melhor azeitona, Iberia, para o presente da noiva, marzipan, para o Adidas, conga nacional, para o outono, a folha, exclusão, para embaixo da sombra, guarda-sol, para todas as coisas, dicionário, para que fiquem prontas, paciência, para dormir, a fronha, madrigal, para brincar na gangorra, dois. Além das preposições simples ou essenciais, a gente tem um outro grupo de preposições, chamadas preposições acidentais. Assim chamadas, né, porque ocasionalmente vão funcionar como preposições no português. Então vamos ver exemplos em que aparecem algumas dessas preposições chamadas acidentais. Veja aí o primeiro. Mesmo cansado, continuou na reunião. Então o que a gente tem aí, né? A gente tem ele ter continuado na reunião, apesar de, embora estivesse cansado. Então esse termo que aparece mesmo cansado, ele é introduzido por uma palavra, pela palavra mesmo, né? Que funciona geralmente no português como um pronome demonstrativo. Nesse caso aí, ela subordina esse termo mesmo cansado ao verbo, né? Então continuou na reunião, mesmo cansado. Vamos ver um outro exemplo.
Segundo a mãe, ele era estudioso. Veja que não era estudioso necessariamente, né? Era estudioso de acordo com, né, conforme a mãe dizia. Então, segundo a mãe, ele era estudioso. A gente tem aí o numeral, né? Geralmente essa palavra segundo aí é um numeral ordinal, só que nesse caso aí ela está estabelecendo uma relação de regência. Ela é então o quê? Uma preposição acidental. Vamos ver um outro exemplo. Como diretor, não podia participar da greve. Então aí a gente tem a palavra como, né? Que pode funcionar como advérbio interrogativo, pode funcionar como conjunção comparativa, e pode funcionar como outros tipos de conjunção também. E nesse caso aí, nesse caso específico, está funcionando como preposição. Significa na condição de diretor, né? Então nesse caso aí, a palavra como se comporta como preposição. Uma preposição acidental. Além dessas preposições simples e das acidentais, nós temos as locuções prepositivas, que são o quê? Que são agrupamento de palavras que funcionam como conectivos, como preposições. Então vamos ver alguns exemplos de usos de locuções prepositivas. Veja. Saiu a fim de estudar. Uma dica a respeito das locuções prepositivas é que elas sempre vão terminar numa das preposições simples. Então, saiu a fim de estudar. A fim de locução prepositiva, né? Indica, veja que relaciona aí, no caso, duas orações. Saiu a fim de estudar. Vamos ver um outro exemplo. Estava à frente de um juiz, né? Então aí nós temos estar, o verbo, e a locução prepositiva à frente de, relacionando o sintagma nominal um juiz, exatamente esse verbo indicando o lugar, né? Estava à frente de um juiz é o lugar onde estava. Outro exemplo. Graças a ele, não nos ferimos. Temos aí a locução prepositiva graças a, né? Então nós temos, veja que nessas locuções prepositivas, sempre elas vão terminar numa das preposições simples. A mais comum dessas preposições simples que aparecem nas locuções prepositivas é a preposição de. Vamos ver outro exemplo. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia, né? Então nós temos apesar de, locução prepositiva também aí. Veja aí, terminando na preposição simples de. Essa frase aí, extraída da música do Chico Buarque, apesar de você. Vamos ver então agora a polissemia preposicional. Ou seja, essa capacidade que as preposições vão ter de traduzir sentidos diferentes a depender do contexto em que elas aparecem. Então vamos começar com um primeiro exemplo com a preposição de. Veja. Comprei um livro de Machado de Assis. Veja que essa preposição de destacada aí, ela faz o quê? Ela cria uma relação semântica de autoria, né? O livro foi escrito por Machado de Assis. Preposição de indicando autoria. Agora, essa mesma preposição pode indicar outras relações semânticas. Um homem de Porto Alegre quer falar contigo. A preposição de já está indicado aí, indicando o quê? Indicando origem, naturalidade. Vamos ver agora um outro exemplo. Eles estão chegando de Manaus. Essa preposição de está indicando o quê? O lugar de onde estão chegando, né? Então é outra relação semântica que essa preposição pode introduzir. Vamos ver um outro exemplo. Eles estão chegando de carro. Aí a preposição de está indicando o quê? O meio que está possibilitando a chegada, a vinda deles. Outro exemplo. Eles sempre falam de Porto Alegre. Veja que essa relação agora da preposição de é uma relação o quê? É uma relação semântica, né, de assunto agora. Quando eu dizia um homem de Porto Alegre quer falar contigo, né, naquele exemplo, indicava a origem desse homem, a naturalidade desse homem. Agora, nesse caso, falando de Porto Alegre, a respeito de, sobre Porto Alegre, é o assunto, evidentemente. Vamos ver agora exemplos em que a gente utiliza a preposição a. Vamos estabelecer essas relações semânticas que a preposição a está traduzindo nos contextos em que ela aparece. Primeiro exemplo. Estamos há alguns meses das próximas férias. Aí a preposição a está indicando o quê? Uma relação de tempo, né? Estamos, né, há alguns meses aí indicando que esse tempo ainda vai ser decorrido. Outro exemplo. Vamos a uma praia? Aí a preposição a está indicando o quê? O lugar aonde vamos. Outro exemplo. Matou o porco a machadadas, indicando aí o instrumento utilizado, né, o instrumento machado utilizado para matar o porco. Outro exemplo. Sentaram-se à mesa. Aí a gente tem o quê? A gente tem a ocorrência de uma fusão, né, da preposição a com o artigo a. Sentaram-se à mesa. E a preposição a aí está indicando o quê? Está indicando proximidade. Vamos ver agora exemplos com a preposição com. Com medo, Pedro não saiu de casa. Veja, não saiu de casa porque tinha medo, né? Então está indicando aí a causa, a preposição com, traduzindo essa ideia de causa. É o que impede ele de sair de casa. Vamos ver outro exemplo. Com paciência, o professor explicou novamente a questão, né? Então aí a gente tem com paciência
pacientemente, né? É um modo como o professor explicou. Então veja que a preposição com agora está introduzindo uma ideia de modo. Vamos ver outro exemplo. Com paciência, conseguirás fazer a questão. Veja que nesse caso, com paciência não mais traduz uma ideia de modo, né? Quer dizer, se tiveres paciência, com essa condição de teres paciência, conseguirás fazer a questão. Então a preposição com introduz uma ideia aí agora de condição. Encontrou uma caixa com uniformes militares, indicando aí uma relação de continência, né? Então, o que significa que essa caixa continha, né, uniformes militares. Vamos ver agora exemplos com a preposição sobre. Sempre discutiam sobre religião. No caso aí a preposição sobre, introduzindo uma ideia de quê? De assunto. Agora ela pode introduzir, por exemplo, a ideia de lugar. Vamos ver um exemplo. Encontramos a bola sobre o telhado, né? O lugar onde encontramos a bola.